8h40 de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, Campos que amanhece com tempo bom, com céu claro, limpo, a planície com sol, mas a máxima não deve passar dos 27 graus para hoje. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. Voltamos do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Hoje no programa com Arnaldo Neto estamos conversando com Edmundo Siqueira, servidor público e blogueiro do portal folha1.com.br, também do jornal Folha da Manhã. Tem vários comentários aqui, Arnaldo. Eu falei sobre a questão dessa situação que a gente sempre usa, né? Quando o problema tem numa região, numa cidade, que Campos tem uma cabeça de burro enterrado, eu falei que tem um burro inteiro. Aí Arnaldo achou aqui o comentário, deixa eu trazer o comentário dele aqui rapidamente, que vai subindo, rapaz, entrando comentários novos, aí a gente acaba se perdendo aqui nos comentários. Carlos Augusto Souto de Alencar. Foi ele que comentou, Arnaldo? Peraí. Foi ele mesmo. O problema da ponte da integração não são as cabeças de burro, já aumentou para cabeças, já não é uma, já tem um. Não são as cabeças de burro enterradas, e sim os burros que estão bem vivos. Tá aí, ó. Bom, meu caro Edmundo, teve também um comentário aqui no bloco anterior, que foi do Freitas. A gente falava, ele pergunta, a escolha de Sofia, essa coisa de preservação da memória do patrimônio histórico de Campos, edificado na região norte fluminense, está numa encruzilhada, ou se faz o que é necessário ou se perderá. E aí ele pergunta, a escolha de Sofia? Primeiro deixar um abraço para o Freitas aí. Freitas é a alma do solar do arquivo público, né, solar do colégio, que se misturam lá. Formou a equipe muito bem, formou a equipe lá com muita maestria e com muita capacidade. Freitas é um amigo também defensor incansável. Eu acho que não, mas eu quero discordar dele, depois de fazer essa rasgação de seda, eu quero discordar dele, porque não me parece uma escolha de Sofia. A escolha de Sofia, salvo engano aqui, é uma escolha, né, que uma mãe teve que escolher entre dois filhos. Uma escolha impossível, né? Uma escolha de Sofia, uma escolha impossível. Não existe escolha impossível. O solar do colégio tem dinheiro, tem que aplicar. O solar dos Arizes, existe determinação judicial e tem que cumprir. Então, qual a escolha de Sofia que existe? Escolha de Sofia que existe nesses casos? Dois casos que tem que ser feitos. Um que tem dinheiro para aplicar, outro que tem judicial para cumprir. Então, não me parece muito difícil de resolver, não. Tem mais comentários aí, Arnaldo, se quiser, fica à vontade. Eu vou ao grupo, até para a gente ir virando a chave de cultura para a política, embora estejamos falando de política cultural, que é muito importante também. Tem um comentário aqui da Rafaela Machado, né, que é diretora lá do Arquivo Público, e ela coloca o seguinte: Edmundo, Campos foi terra por nascimento ou moradia de grandes líderes políticos, com larga expressão nacional, a exemplo de Nilo Peçanha ou ainda do senador Pinheiro Machado, talvez o político mais prestigiado do seu tempo e grande proprietário na nossa região. O que falta a Campos para que possamos voltar a ter a antiga e forte expressão política nacional? Gostaria que falasse também sobre as potencialidades da região naquilo que se relaciona ao turismo, seja ele histórico ou ambiental, incluindo-se aí os grandes patrimônios edificados da região, a exemplo do Solar dos Arizes. Sobre essa questão dos solares a gente acabou já falando, mas sobre essa questão da política que ela coloca. Ela cita o Nilo Peçanha, o Pinheiro Machado, pergunta o que falta para Campos voltar a ter a antiga e forte expressão política nacional. Campos, falta tanta coisa que a gente não sabe por onde começar, mas eu acho que Campos tem uma coisa interessante. Campos passou 2 ciclos econômicos muito, muito fortes, né? O ciclo do açúcar e o ciclo do petróleo. O ciclo do açúcar determinou todas essas forças políticas que ela citou aí, porque Campos foi uma das cidades mais importantes na época que era Império, Brasil, continuou sendo uma das cidades mais importantes quando era república, quando já era república,
E justamente por causa de sua capacidade econômica, de sua concentração de usinas, concentração de produção, né, açucareira. E toda essa relação, tanto que o Getúlio Vargas veio aqui e falou que Campos era o espelho do Brasil. Não sei se o espelho do Brasil, principalmente hoje, seja uma coisa boa, não. Mas o espelho, quando você fala de espelho, é que você está se vendo, você quer um bom reflexo, né? Então, se você fala que uma coisa é espelho, você quer que você fala que aquilo ali, outra coisa é boa. Campos teve essa protagonismo há muito tempo e teve por um bom tempo. E aí o ciclo do açúcar se rompeu por vários motivos e Campos passou a ser uma terra aí meio que abandonada. Embora a condição geográfica dela seja muito boa e tudo isso, né, o maior município do estado, mas Campos passou como se fosse uma decadência, né, do ciclo do açúcar. E por obra do destino e de Deus, Campos começou a ser a cidade do petróleo, né, e todo o dinheiro que passou aqui no petróleo. A gente falou do CEPOP, 100 milhões de CEPOP. 100 milhões para a época era um dinheiro ainda muito maior, mas Campos tinha uma abundância de recurso grande também, né, do petróleo. Então, assim, eu acho que o petróleo foi uma dádiva, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que nos deixou aí paralisados. Porque quando o ciclo do açúcar ele aconteceu, toda a indústria, todas as relações comerciais eram afetadas, né? Então, assim, as relações comerciais, o comércio, a relação industrial, a relação econômica com outros estados, com outras cidades, propiciaram que as forças políticas fossem criadas. O próprio Nilo Peçanha, outras forças aí foram criadas. Então, a própria produção de açúcar industrial trouxe isso. Agora, o petróleo não. O petróleo era um dinheiro, entre aspas, fácil. Então, gerou uma força política pelo dinheiro, não pela própria construção da cidade. Então, assim, eu acho que é uma paralisação entre esses meios aí que deixou Campos numa situação ruim, né? Mas ainda com muita potencialidade, muita coisa para fazer. Agora, a Rafaela, aliás, mandar um abraço para ela, uma amiga querida e muito, muito competente no que faz. A Rafaela cita também a questão do turismo, né? Salvo engano, na pergunta dela. Campos, eu acho que a Secretaria de Turismo devia ser vinculada diretamente à Secretaria de Turismo, de Cultura, que é a nossa Fundação Jornalística Oswaldo Lima. Porque não vejo Campos, lógico, tem potencialidades naturais imensas, a Lagoa de Cima, Imbé e tudo isso. Mas o potencial de turismo histórico que a gente tem aqui é enorme. Então, a Secretaria de Turismo, ou vinculada à Fundação, ou em ação direta com a Fundação, para que crie roteiros turísticos. Campos precisa contar uma história. Campos não tem uma história contada. Se você for a Petrópolis, você sabe a história que é contada em Petrópolis. Se for em Paraty, você sabe a história que é contada em Paraty. Campos não. Campos tem muito potencial, muito prédio histórico, tem, mas não tem uma história contada. O próprio campista não conhece a história da cidade. Se você parar para pensar 28 de março, quando emancipou a cidade, não é nem de perto conta a história de Campos. A história de Campos começou no século XVII, né, com a primeira vila. Então, assim, é uma história muito maior do que essa que o próprio campista não conhece. Porque o Campos não tem uma história contada. Isso cabe ao poder público também e cabe ao turismo, à pasta do turismo, contar essa história e criar um roteiro. Porque se você... Campos é muito bom. Pensa você como turista de fora. Eu vou a Campos porque tem 2 prédios históricos lá bonitos. Não sei se é isso que vai atrair. Tem que ter uma história contada. Campos foi a cidade do açúcar, teve Nilo Peçanha, Campos desenvolveu a região, Campos foi uma das cidades mais importantes do Império, tal, contar essa história para que isso gere força turística também, né? Essa questão do turismo, a gente quando fala dos solares aqui, por exemplo, o Solar dos Airizes, né, que foi a casa, a gente sabe que a residência da família Lamego, mas há quem diga que foi a casa da escravizaura, faz um contexto com a história, por exemplo. Obviamente não foi, mas você consegue turisticamente explorar isso, né, de vender essa imagem, assim como em Verona tem a casa da Julieta, que também não foi, é uma ficção de Shakespeare, mas você consegue contextualizar isso num contexto histórico e se cria esse turismo, né, você transforma isso, e aqui a gente não tem muito esse tipo de exploração. E por falar em datas, Edmundo, é até uma discussão que sempre volta, essa questão de quando Campos foi fundado. E não é só Campos, se a gente pegar aqui, pega o São João da Barra, que agora começa a celebrar o 6 de junho, que é a criação da vila.
E são os 2 municípios mais antigos aqui da região, São João da Barra e Campos. Quando que Campos vai definir aí quando que é a sua data de nascimento? Deixar de ser 28 de março, que realmente não foi a elevação à categoria de cidade, que é uma data a ser celebrada sim, assim como 17 de junho lá em São João da Barra, que é a elevação à cidade. Mas, por exemplo, há relatos de vila, da fundação da Vila de São João da Barra em 1622. E aí a gente vai comemorar 17 de junho de 1850. Olha só o tempo histórico que a gente perde, né? Aqui você acha qual é a data que vai ser definida como data de fundação da vila? Tem que ser realmente a primeira ata da Câmara? Há outras histórias que podem ser levadas em consideração? E quando você acha que isso vai ser definido? Tem que ser pela Câmara ou pode ser aí um movimento cultural com equipamento, com o Departamento de Cultura do município determinando essa mudança? A questão da data é uma polêmica danada. A gente tem várias discussões sobre isso e várias opiniões divergentes. Inclusive, eu tenho uma opinião que diverge da Rafaela, que diverge do Genilson, que diverge de outras pessoas, Jean Soares, né, presidente do Instituto Histórico. A definição da data, quando a gente discutiu isso na Câmara, inclusive eu estava lá como um dos debatedores, a gente apanhou aí dizendo que para que discutir questão de data da cidade, deixa como está e tal. Mas aí você para pensar uma coisa, se você pegar a sua data de nascimento, nasceu em 85, aí você, na verdade você nasceu em 96, 10 anos que você passou da sua história, você descarta. A gente precisa trazer a questão do público, a questão do nosso equipamento público como uma coisa de todos, não uma coisa de ninguém. Um arquivo público não é de ninguém, é de ninguém, deixa ele lá, é de todo mundo, né? Então, você discutir a nossa data de nascimento a partir de um momento histórico, que ele descarta todo o momento histórico passado, a gente vai vai descartar toda a nossa parte da nossa identidade, né? Então, a importância de você descobrir, de você saber a data real da sua cidade, é justamente essa, entender a formação da sua cidade. Se isso não é importante, é a mesma coisa de você apagar a sua infância. Se você apagar a sua infância, você vai ser a mesma pessoa que você é hoje? Acredito que não, né? Com suas potencialidades e com seus defeitos também. Vem da infância. Se você não entender, tanto que a psicanálise volta à infância, né? Se você não entender a infância, você não entende a vida adulta. Então, o Campos descartou grande parte da sua história quando fala que o aniversário da sua cidade é 28 de março de 1835. Porque não é. É muito antes disso. Então, assim, a minha opinião é que a data seja de 29 de maio. Porque é a Câmara que ficou. A Câmara que ficou é a Câmara de 29 de maio, 1677. Eu não sou muito bom de ano, de data, não, mas, enfim, é a Câmara que ficou. Porque a primeira Câmara foi uma Câmara de Pimenta Pereira, todo aquele movimento da Mariana lá, Barreto, tudo isso, movimento de Campos, né, que gerou uma Câmara, digamos assim, revolucionária. E essa Câmara é 1º de janeiro de 1653, salvo engano. Essa Câmara Revolucionária, a Rafaela tem a ata de fundação dela lá no arquivo. Rafaela, que eu digo, o arquivo público tem a ata de fundação, e a Rafaela defende com muita veemência essa data porque existe documento que comprove. Ela não está errada, só que a cultura tem que ser pensada também como elemento, principalmente como elemento de identidade. Se você for comemorar Campos em 1º de janeiro, né, não sei se as pessoas vão... O 28 de março não é muito, né, só faz show. Se for comemorar 1º de janeiro, ninguém vai entender nada. Então, 29 de maio, existe a justificativa histórica, foi a Câmara que permaneceu, a Câmara que é até hoje. E 29 de maio é uma data mais relevante para você comemorar a cidade e fazer educação patrimonial. 1º de janeiro, acredito que não. Mas, Rafaela é historiadora, ela sabe a importância de um documento histórico, toda a relação à Câmara. A primeira Câmara deve ser contada assim. Agora, todas as datas se complementam, né, se você parar para pensar. Então, uma data não vai apagar a outra, mas se você for comemorar a sua data lá em 28 de março de 1865, você vai apagar a sua história, boa parte da sua história. Eu acho que a data de 28 de março está errada, eu acho que todo mundo concorda, a maioria das pessoas que estudam o tema concorda. Agora, 29 de maio, 1º de janeiro, não vejo tanta diferença de uma para outra, porque são séculos... É o mesmo século, são poucos anos de diferença. E você cria uma educação patrimonial muito mais, educação histórica, né, muito mais relevante no 29 de março que 1º de janeiro. Edmundo, o tema, ele instiga e se deixar a gente vai embora aqui só falando de cultura até o final do programa, o que é bom, né? Também não deixa de ser interessante a gente falar sobre o assunto. Mas a gente pautou também política e eu vou pegar a pergunta
Pode fechar só com um comentáriozinho do Marcelo aqui. Só, desculpa, Arnaldo, perdão. Tem um tal de João Siqueira aqui que colocou 1652. Mas você conhece ele não, né? Rapaz, conheço não. João Siqueira, para quem está ouvindo aí, é o pai do Edmundo. E já o Carlos Augusto colocou 1º de janeiro de 1653. Só para fechar, um comentário do Marcelo Sampaio. Bom dia, Cláudio Nogueira, Arnaldo Neto e Edmundo Siqueira. Só faço questão de ressaltar que a exaltação dos ciclos econômicos fortes de Campos não pode deixar de considerar a exploração e o sofrimento de grande parte da população do município. Sou absolutamente preocupado com uma maior valorização das histórias dos excluídos e não somente dos que excluíram. A gente falou isso aqui, eu falei isso aqui mais cedo, não sei se o Marcelo estava ouvindo. Os Solares de Pé, por exemplo, contam a história da escravidão, da exploração humana. Isso deve ser contado e deve ser trazido à nossa educação, a educação das crianças, inclusive, para que isso não se repita, né? Então, contar os procedimentos, os processos de exploração humana que passaram por Campos é essencial, tanto quanto falar dos ciclos econômicos. É lógico que é. Agora, a escravidão, a exploração humana, o tráfico, a execução de índios, não foi só em Campos, foi no mundo inteiro. Então, assim, isso tudo precisa ser contado. A gente não pode também criminalizar Campos. Não, Campos matou todos os índios, mas todo o mundo inteiro fez isso. Agora, é uma história que deve ser contada, óbvio que deve ser contada e deve ser trazida à nossa reflexão. Então, assim, a cultura tem esse papel também, inclusive. Talvez os números nossos espantem mais, né? Porque dizimamos os índios goitacás, não foram os únicos dizimados também, como o Edmundo colocou. E o tráfico de negros aqui na nossa região era muito forte, né? Entrava ali por São João da Barra, que não é orgulho nenhum para a minha cidade, mas era uma porta de entrada forte e tinha barões, né, que lucravam com isso. E até mesmo quando você tem ali o rompimento desse movimento de abolição, porque de abolição não teve nada, né? Pegou o escravo e jogou ele ao vento. E Campos e região resistiu muito a aceitar esse movimento abolicionista que, infelizmente, nos dias de hoje ainda tem aí muitas marcas aqui no nosso país, não só na nossa região. Mas, enfim, eu vou querer virar a chave um pouquinho. Só uma observação importante que eu acho que tinha que fazer. Essa exploração humana foi a base financeira e econômica de muitos dos nossos barões, digamos assim. O tráfico de pessoas, né, foi a forma de que muitos ganharam dinheiro aqui na região na época. Mas também não só aqui, em vários lugares. Mas, assim, por exemplo, o Barão de Araruama, que é hoje é um museu histórico, ele tem publicações imensas dizendo que contra a abolição, como é que vai ser feito, qual vai ser a compensação, se tirar os escravos e tal. Agora, se você parar para pensar, a reforma trabalhista há pouco tempo, ele estava discutindo, vamos botar mais horas para o cara trabalhar, tira os benefícios e tal. Cada discussão é o seu tempo histórico. E você vê que o Barão estava preocupado com como que vai ser ressarcido o lado dele, né? Mas ninguém pensou no escravo. Exatamente. No escravo que saía também de um modo de vida que ele estava acostumado. É difícil falar isso, né? Não que ele estava acostumado, mas ele tinha o seu... Ele não conhecia o outro lado, né? Exatamente. E aí você solta o escravo e não dá suporte nenhum, né? Você não tem terra para ele começar o plantio dele, não tem casa para ele ficar. Olha só a situação também do outro lado. Tem 33 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. Você acha que é muito diferente? Não. A diferença é só a questão de violência, né? São sequelas ainda. Mas a violência da fome é muito grande também. Acho que são ainda sequelas desse período. Sim. Porque quando a gente para pensar, esses dias eu estava numa discussão que a gente conversando assim, parece que a gente está falando de muito tempo atrás, mas historicamente foi ontem. Bisavô da gente aqui, bisavô, no máximo tataravô, conviveram com escravos, ou foram escravos, aí depende da origem familiar de cada um, né? Então a gente não está falando de algo muito longe na história, não está falando de ontem na história, e Campos tem uma marca muito forte. Mas, Edmundo, para a gente concluir, que já são 8h59, se deixar o bate-papo que a gente vai embora, tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio que meio que resume a situação, eu queria ouvir sua opinião, pelo menos em relação a isso da política de Campos. Ela diz que Campos tem uma política peculiar, será?
com a mesa da Câmara, com a mesa da Câmara, discussões acaloradas, votações e anulações, e você tem acompanhado também junto com a gente essa questão da mesa. Você imaginaria esse clima tão quente nesse tão pouco tempo do governo Vladimir? Acho que sim, mas acho que Campos volta a ser o espelho do Brasil em algumas questões. A polarização, né? Eu acho que a gente polarizar, acho que tem duas famílias aí que disputam o poder, né? A gente vive Aí falando, como o Arnaldo falou, ontem, no tempo histórico de ontem, a gente tinha escravos, no tempo histórico de ontem a gente tinha feudos. Eu acho que Campos continua em alguns feudos políticos aí, famílias, né, se perpetuando no poder, mas eu acho que uma construção é aquela coisa, se você hoje tem a opção de Bolsonaro e Lula para presidente, é a democracia que a gente construiu, né? Não pode reclamar muito do que a gente fez. Se você hoje tem poucas opções políticas, né, que você quer votar, tanto no nível nacional quanto municipal, é a democracia e é a condição histórica que a própria sociedade construiu. Então, se você for reclamar, o político não veio de Marte, foi colocado aqui, né, no nosso meio, ele veio da nossa sociedade. Então, a democracia que construímos possibilitou as opções que a gente tem. Então, não dá para reclamar muito. Agora, a questão da Câmara de Campos, esse clima quente que fala, eu acompanhei de perto, assim, como apuração, conversei com alguns vereadores e tal, e você vê que o clima beligerante, o clima de conflito, passou do limite em alguns pontos, claro que passou. O próprio Luiz relata aí quando ele passou passeando com o seu cachorro, já falou algumas vezes aqui, e o cachorro ficou nervoso pela condição da Câmara, sentiu aquele clima, a polícia e tudo isso. Lógico que isso passa do ponto. Mas eu vejo, hoje, depois de certo amadurecimento da questão, eu vejo que a Câmara atuante é sempre bom. E a Câmara é um ambiente de discussão mais acalorada mesmo, e até discussão mais profunda. Não sei se está sendo hoje na Câmara isso, mas deve ser palco de discussão mais profunda dos temas. Então, assim, a Câmara atuando de forma mais veemente, eu não vejo como problema. O problema eu vejo quando algumas linhas são ultrapassadas, né? Aí você vê na Câmara a gente falar em espancar o outro, você vê na Câmara a gente falar em briga e tudo isso. Eu ouvi no YouTube uma fala do vereador que eu fiquei muito, muito assustado. Não vou citar o nome não, mas o cara queria bater em outra pessoa e só porque ele fez um evento cultural na escola, que pouco tempo aí, que foi discutido e tal, mas, enfim, eu acho assim, quando o legislativo passa de limites morais e tudo, isso deve ser discutido, mas também é a democracia que criamos. Mas uma Câmara passiva, não vejo como bom para a sociedade. A Câmara tem que ser ativa e discutir as questões, sim. Agora, limites devem ser respeitados, claro. Estão sendo, no seu ponto de vista? Em alguns momentos, não. Mas, assim, talvez, posso ser muito otimista, mas talvez a Câmara tenha amadurecido alguns pontos e tenha construído dois grupos ali, ou 2 ou 3 grupos, que vão discutir as questões com mais, pelo menos com mais briga. Briga no bom sentido. Se você for uma briga propositiva, é ótimo. Você, por exemplo, discutiu agora a concessão dos cemitérios. É um fato até que eu estou tentando apurar, porque é uma relação histórica do cemitério do Caju, né? Tem toda a história ali, e é uma questão dos indigentes, onde, se você privatizar, entre aspas, o cemitério, onde vão ser enterrados os indigentes e tudo isso, né? E aí eu também pesquisei isso com os vereadores, e um dos vereadores me mandou, até o Rogério Matoso me mandou as emendas que foram feitas. E nas emendas você vê que o projeto apresentado pela Prefeitura não determinava muito bem como seriam os indigentes. E as emendas dos vereadores já determinavam, vai ter que ser assim, assim, assado. Então, assim, a discussão de oposição e situação na Câmara gera frutos bons. Agora, como que isso é feito, que é o problema. Agora, tomara que tenha realmente um amadurecimento. Eu não sei se vai ter, mas me parece que uma Câmara mais ativa sempre gera resultado positivo. Para a gente concluir, a Câmara desenha uma próxima polêmica agora com essa questão dos 5% de remanejamento que devem ser impostos pela oposição na sessão de quarta-feira, se nada sair. Porque, tipo, a gente, quando fala em pauta de Câmara, é o previsível, é o que está previsto, né? Mas tudo pode mudar se houver uma votação de emergência, uma discussão que acaba se estendendo e fica para outro dia, acaba empurrando a outra pauta para a próxima semana, enfim. Mas a tendência, a palavra que eu mais tenho usado ultimamente quando falo de Câmara, a tendência é que vote na quarta-feira
a LDO impondo ali 5% de remanejamento. Não é um golpe duro para um governo ter que governar só com 5% de remanejamento dentro do orçamento? Eu acho que não é enrijecer a burocracia, que é igual a questão do salário do colégio. Não é enrijecer a burocracia que você vai resolver a situação. Eu acho que você... Aí quando a Câmara ultrapassa o limite. Por que ultrapassa o limite? Porque o bem público, o bem da sociedade, fica abaixo dos interesses políticos. Eu quero prejudicar o prefeito. Eu acho que ninguém deve querer prejudicar o prefeito. Deve torcer para que o prefeito faça um bom governo. Porque com isso você tem uma boa cidade. Então, se você... Não, eu vou deixar um remanejamento bem limitado para que o prefeito não possa fazer quase nada. E aí quem perde é a população. 2 anos aí parado até resolver de outra forma. Então, assim, por outro lado também, você não pode deixar 30%, 40% de remanejamento, porque você deixa sem transparência, como o nosso Raul aí citou. Pode deixar sem transparência, né? Então, sempre o meio termo. Agora, essa é a questão da Câmara. Se você deixar um grupo só comandando, você vai ter 30%. Se deixar um outro grupo de oposição só comandando, você vai ter 5%. A questão chave é a democracia depende de equilíbrio. Por isso que tem freios e contrapesos. Por isso que existe no legislativo, executivo e judiciário. O equilíbrio dessas 3 forças que gera uma democracia saudável. Então, se você equilibrar as forças dentro da Câmara, você vai ter um resultado bom. Então, assim, a democracia, volto a dizer, exige equilíbrio. Equilíbrio entre forças, freios e contrapesos. Por isso o legislativo ativo é importante. Agora, se você manter isso por decisão política, prejudicar um município só por mera decisão ali de grupo político, aí o limite é ultrapassado. Só para fechar, então, da minha parte aqui, o Neto, Edmundo, a gente conversava até com o Marquinhos Bacelar, e depois eu também levantei aqui o assunto com o Vladimir nessa sexta-feira retrasada, onde estava o Arnaldo e o Aloysio aqui com a gente. Sobre a questão do muro alto e muro baixo. Os especialistas aí falam que o muro que digo é para você atravessar de um grupo para o outro, né? Então tem até o chamado muro de um lado, muro do outro. O muro para os Bacelar estaria mais baixo, e aí o Marquinhos foi e acrescentou aqui nesse programa de que não só estaria mais baixo, como não tinha muro, e ele estava colocando uma esteira rolante para trazer novos aliados. E eu fiz o mesmo questionamento ao Vladimir, e ele falou, olha, que o lado Vladimir, o lado do seu muro aí está mais alto para que outros aliados possam estar com você ou até mesmo retornar. E ele disse, falou, não faço nada fora do que é dentro do legal. Enfim, não sei se foi muito rígido ou foi meio, como que eu vou dizer, foi mais rigoroso, né, nessa questão da altura do muro. Eu te pergunto, você, desse final de ano de eleição, você acha possível? Porque agora houve o caldo entornou de vez na eleição, azedou de vez na eleição e entornou lá no Parque Saraiva. Então, a eleição da Câmara, onde Marquinhos Bacelar ganhou e foi cancelada, foi anulada. Você acha possível o Vladimir reverter essa situação até o final do ano? Ou é só questão de tempo para isso acontecer? Primeiro que a comparação com o muro, se a gente for parar para pensar em muro político, o muro de Berlim foi destruído aí, gerou tanta... O Trump queria fazer um muro para os mexicanos não entrar nos Estados Unidos. O muro é sempre uma questão ruim para a política. Agora, se você for falar, não constrói muro, constrói ponte, aí para o nosso lugar é pior ainda, que você tem 2 pontes aí para... Então, não sei se Campos pode falar em muro ou ponte, não dá para falar, não. A questão, essa analogia aí fica difícil para Campos. Agora, eu acho que a Câmara foi perdida politicamente ali, acho. Né? Se reverter, vai reverter por outros motivos diversos que não sejam os democráticos. Não acredito que não acho que isso vai acontecer, mas enfim, eu acho que só se reverte nessa situação. Eu acho que os grupos já estão bem determinados ali, né? Lógico, um pode pular a cerca, vamos botar cerca então, um pode pular a cerca ali e ir para um lado para o outro, mas não acho que influencie diretamente no resultado da eleição, não, da Câmara, não.
Agora, volto a dizer, se a Câmara for governada, né, for dirigida para a oposição dos próximos 2 anos, se for uma oposição responsável, ela é benéfica para o município. Porque você deixa uma Câmara com atividade bem responsável, ética e democrática, já que a Câmara não passa a ser apenas um puxadinho, como gostam de dizer, da Prefeitura. Então, assim, é bom. Em princípio é bom. Agora, como vai ser a condução, que é o problema. Ou quem vai conduzir também. Edmundo, são 9h10. Muito bom sempre ter a sua presença aqui conosco, né? Transmito um abraço lá para o seu João, né? Para toda a sua família. Obrigado mais uma vez. E hoje é dia 4 de julho. Quer dizer, o relógio tá andando, o tempo está passando. Vai ter algum posicionamento da sociedade civil organizada? Você disse que existe a Associação dos Amigos do Museu, né? E ali grandes figuras estão envolvidas ali. Eu acho que o presidente é o Genilson. Não. O vice é o Edmar. Professor da UENF. Ah, TT. TT é a vice-reitora? Não, é professora. Ah, é professora. Bom, e aí? Pode haver alguma ação jurídica nessa questão, na tentativa de tentar dar celeridade a uma solução? Pode, sempre é possível. Eu acho que temos institutos e temos associações já consolidadas. O próprio Instituto Histórico da Presidência do Genilson lá, ele é um dos equipamentos que podem se manifestar. Eu acho que sempre é proveitoso, sempre é bom que a sociedade se manifeste e gera pressão boa nos órgãos aí envolvidos. Agora, eu não vejo por que necessidade da manifestação da sociedade, já que existe o dinheiro em caixa, já que existe todo o trâmite já feito. Mas, como não está sendo feito, como está sendo na prática, como você falou, hoje é 4 de julho. Vamos supor que esses trâmites burocráticos se resolvam aí, no melhor das hipóteses, em 1 mês, 2 meses. Agosto, setembro. Aí vão ter setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses, dezembro, vamos dizer que é um mês difícil. 2 meses aí para fazer obra. Será que a gente consegue fazer alguma obra de relevância ali no arquivo? E aí, se o dinheiro voltar, consegue reverter de volta, pegar de volta o dinheiro? Então, são questionamentos que a gente deve fazer. Agora, o arquivo público, por exemplo, deve digitalizar todo o seu acervo. Isso depende de dinheiro. O dinheiro existe. Se você digitalizar o acervo, você consegue manter acessível toda essa história. Não deixa só lá em Tóquio, lá distante de boa parte da população. Então, assim, se o arquivo tiver um acidente, isso se perder antes da digitalização, por exemplo, não o arquivo em si, mas uma parte da documentação, vamos botar assim, isso nem digitalizado foi. Então a gente perde tudo, a gente perde o registro histórico. Então, assim, eu acho que isso deve estar na cabeça aí de quem está gerindo esse recurso. Mais uma vez, obrigado. Arnaldo. Opa, agradecer ao Edmundo aí pela participação com a gente, sempre enriquecedora, um assunto que, se deixar, a gente faz aqui o dia inteiro de programa, mas é importante também destacar que, se não houver cobrança, aí mesmo que vai esperar a ação do tempo e deixar tudo desabar. Então é importante que a sociedade civil esteja mobilizada. E, em relação à Câmara, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque nada é previsível nessa política campista. No mais, muito obrigado, Edmundo. Bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes, Nogueira. Valeu, Neto. Amanhã de volta às 7 da manhã. Para você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Amanhã. Sim, pois não, Edmundo. Deixa eu me despedir aqui só rapidinho e falar uma última coisa. Se não for fica à vontade. Atrapalhar. Não. A gente teve o Trianon, um prédio belíssimo ali no centro da cidade, né? Talvez não o Trianon hoje, não o Trianon antigo. A gente teve o Banco do Brasil, a agência 5 do Brasil, ali onde hoje é a cidade de Campos, do lado do Banco do Brasil atual. Um prédio belíssimo, histórico. A Santa Casa Misericórdia era um prédio fantástico, que hoje é um estacionamento do outro lado do Banco do Brasil, em frente ao Banco do Brasil do outro lado. Se a gente continuar burocratizando tudo e entendendo que essa cultura está em segundo plano, o Trianon veio ao chão, a Santa Casa veio ao chão, o Banco do Brasil veio ao chão, tudo está no chão. A sociedade continuou vendo aquilo com muita, eu acho que com muita
parcimônia, muita tolerância. Então, assim, se o arquivo público e o Solar dos Arizes resistirem, não vai ser por coisa boa, não, vai ser por resistência divina e da sua própria construção. Então, eu deixo esse apelo e me despeço aqui, me agradecendo o convite, sempre que precisar estou aqui, mas deixo esse apelo justamente por isso. Se a gente continuar assim, continuar Trianon sendo destruído, né, Santa Casa, tomara que o Solar do Colégio e o Solar dos Arizes não passem a ser só história, a gente passe a ver só foto deles. Né? Você está correto. Um grande abraço. Amigo, obrigado, bom dia para você, boa semana. Bom dia, obrigado. 9h15, então amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Mantenha o seu cartão em dia. Tá na